Salve, meus bebês! Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, passando rápido por aqui hoje para falar com vocês sobre essa questão do tarifaço do Trump. E a gente vai falar muito desse tema ao longo dos próximos dias e semanas, mas nesse react especificamente, eu quero falar a respeito disso aqui com vocês. O viralatismo do Jair Bolsonaro. A gente sempre soube que ele era um vira-lata, né? Aí tem a imagem dele batendo continência para a bandeira estadunidense. Então, isso não é novidade para ninguém. Mas nessa ocasião a coisa foi para além do que a gente já sabia que era o caso, porque agora efetivamente o Bolsonaro está pregando a submissão do Brasil aos Estados Unidos. Antes disso, vou contar para vocês um pouquinho do que é que está acontecendo nessa questão aí do tarifaço, tá? Ontem, gente, dia 1º de abril, terça-feira, o Senado Federal aprovou aí alguns instrumentos para a reação brasileira a esse tarifaço que o Trump vai botar hoje aí. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem um projeto de lei, o 2088, que prevê uma série de instrumentos para o Brasil se proteger dessas tarifas unilaterais que vão ser impostas pelos Estados Unidos, do Trump. Isso é um texto de 2023 que tem por objetivo principal defender os interesses do agronegócio, considerando restrições que são impostas pela União Europeia, porque eles exigem uma série de coisas considerando processos de preservação ambiental, de desmatamento. Então é óbvio que a Tereza Cristina, que é a senadora que está organizando esse processo, vende a coisa de uma maneira muito mais romântica do que o que ela de fato é. O Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, dá uma dourada na pílula, dizendo que o projeto é uma resposta legítima e tal. Me parece ser legítimo, porque de fato o Brasil não pode aceitar calado esse tipo de coisa, não pode se submeter, não pode deixar os Estados Unidos atropelarem a sua soberania, que é o que o Jair Bolsonaro está propondo aí, como a gente vai ver em seguida. Mas a coisa é muito mais complexa e esse projeto de lei agora prevê uma série de contramedidas, tá? Esse texto prevê, por exemplo, algumas medidas protecionistas para defender o interesse do Brasil. Não vou aprimorar muito aqui, mas a coisa vai por imposição de tributo, de taxa, de restrição. Você pode suspender concessão comercial ou de investimento, você pode suspender concessão relativa a direito de propriedade intelectual, tem uma série de coisas que não é o objetivo esmiuçar nessa ocasião. Se for o caso, eu vou trabalhar isso num vídeo futuro, tá? Mas o tema de hoje é esse, é como o Bolsonaro, portanto, tem essa questão, o Senado aprovou aí os instrumentos para reação dessa brasileira, as tarifas, isso vai para a Câmara, deve ser votado ainda hoje. Eu conversei agora com um parlamentar que disse que a expectativa de aprovação é muito boa, a coisa deve unir, inclusive, setores da direita, porque aí sabe como é que é, né? Mexeu com os interesses do agronegócio. O agronegócio tem a bancada temática mais forte do Congresso Nacional, não é? A bancada ruralista. Então a coisa deve passar com uma votação superior a 320 votos, é o que me foi dito, pelo menos. Vamos ver. E eu conversei com uma fonte muito forte dentro do Itamaraty, que me diz que está esperando essa votação dentro da Câmara para sentir a temperatura e, portanto, o Itamaraty se posicionar com maior ou menor ênfase, a ver como é que tudo isso acontece ao longo das próximas horas, tá? Mas o que eu quero trabalhar com vocês nesse momento é isso aqui, ó. Como o Jair Bolsonaro está basicamente propondo de forma
aberta, de forma descarada, que o Brasil simplesmente aceite e se submeta aos Estados Unidos, como se o Brasil fosse um quintal dos Estados Unidos, e não tivesse que defender a sua soberania, não tivesse que defender os seus interesses nacionais, simplesmente acatasse o que o tio Sam determina, sem nenhum tipo de questionamento. Então, eu separei esse trecho aqui do Jamil para ler com vocês, que é o seguinte: Jamil publicou isso agora há pouco, faz 3 horas quase. Bolsonaro apoia Trump em tarifaço e fala em vírus socialista de Lula. Prestem atenção nisso, por favor. O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa de Trump às vésperas do anúncio de tarifas contra os principais parceiros dos Estados Unidos. As taxas poderão afetar alguns dos setores mais estratégicos das exportações brasileiras. Mas nas redes sociais, o ex-presidente preferiu atacar a mentalidade socialista, entre aspas, do governo Lula e sugeriu que o Brasil não confronte os americanos. Abre aspas para o Bolsonaro, ou quem quer que tenha redigido isso para ele. A guerra comercial com os Estados Unidos não é uma estratégia inteligente que proteja os interesses do povo brasileiro, escreveu Bolsonaro em inglês e em português. A única resposta razoável às tarifas recíprocas dos Estados Unidos é que o governo Lula abandone a mentalidade socialista que impõe altas tarifas aos produtos americanos, impedindo que os brasileiros tenham acesso a produtos de qualidade a preços mais baixos. O Bolsonaro mente aqui. Ele simplesmente mente. É simples assim. Vamos verificar quais são os fatos nessa ocasião. Os Estados Unidos exportam 15 bilhões de dólares para o Brasil sem tarifas, com vantagem em produtos como carvão, como petróleo, etc. Quase metade das exportações dos Estados Unidos são isentas de taxas, 48,1%. É o número preciso, tá? A tarifa média que o Brasil pratica com os Estados Unidos está em 5%. A média das tarifas praticadas pelo Brasil contra os Estados Unidos está em 5%. A média do mundo é mais do que o dobro, é de 11%. E no comércio entre Brasil e Estados Unidos, os estadunidenses têm um saldo positivo, ou seja, déficit brasileiro, de 100 bilhões, com B de bola, de dólares ao longo da última década. E aí, esse canalha ainda tem a cara de pau de o Bolsonaro de se comportar como um vira-lata dessa ordem e dizer que o governo Lula deve abandonar a mentalidade socialista que impõe altas tarifas aos produtos americanos, tá bom? Aí, segue o texto do Jamil Chad. Segundo ele, o Trump está simplesmente protegendo o seu país contra esse vírus socialista. Ou seja, o Bolsonaro está se aliando ao Donald Trump contra o Brasil de forma inequívoca, tá? Diz ele, dobrar e agravar a crise com o nosso segundo maior parceiro comercial não é uma resposta sensata. O Bolsonaro indicou que, durante seu governo, ele negociou com sucesso as tarifas sobre o aço que estavam sendo impostas em todo o mundo na época, mas que não foram aplicadas ao aço brasileiro graças ao diálogo com o presidente Trump. Ele diz que apostei na diplomacia, não no conflito. E aí, como é de costume, o Jamil Chad vem fazendo uma verificação de fatos para desmentir o Jair Bolsonaro. Diz o Jamil Chad. Bolsonaro, porém, não contou a história completa. Qual que é a história completa, meu povo? Em fevereiro, o ainda deputado em exercício Eduardo Bolsonaro também declarou que seu pai teria conseguido evitar a taxação dos Estados Unidos sobre o aço durante o primeiro mandato do republicano, por ter uma ótima relação com o Trump. Em 2020, porém, a realidade foi diferente para o Bolsonaro. O Trump estabeleceu barreiras ao aço brasileiro e o gesto se transformou em mais um episódio que revela os limites da relação supostamente privilegiada que o Planalto acreditava manter com a Casa Branca. Imagina, gente.
A decisão foi tomada às vésperas da eleição presidencial nos Estados Unidos daquele ano, em um setor crítico para o apoio ao republicano. Naquele momento, e para a surpresa de muitos negociadores, o governo Bolsonaro evitou criticar a barreira. A reação foi interpretada até mesmo dentro do Itamaraty como um sinal de apoio do Bolsonaro à tentativa depois fracassada de reeleição do Trump. Abre aspas para essa fonte que o Jamil opta por preservar. Abriram mão do interesse nacional para defender a eleição do Trump. É basicamente isso. Tá? Em nenhum momento o governo Bolsonaro indicou que poderia questionar a cota na OMC, que é uma atitude frequente, muitas vezes inócua, mas que de fato demonstra o ímpeto de luta e questionamento, pelo menos. Em um aceno para os trabalhadores do setor do aço dos Estados Unidos, o Trump reduziu as cotas para as importações de certos produtos siderúrgicos do Brasil. Para os exportadores nacionais, o temor era de que houvesse um incremento das tarifas de importação, o que acabou sendo evitado. Ainda assim, o pacote significava que o Brasil poderia vender menos. Para justificar sua decisão em 2020, o Trump alegou uma contração do mercado americano, disse o Trump. As importações da maioria dos países diminuíram este ano de forma proporcional a esta contração, enquanto as importações do Brasil diminuíram apenas ligeiramente. Segue o Jamil Chad. De acordo com ele, seu secretário de Comércio o informou de mudanças significativas no mercado siderúrgico dos Estados Unidos desde o momento que o Trump decidiu excluir, no longo prazo, o Brasil da tarifa proclamada na Proclamação 9705, conforme a emenda. Ele se referia a uma decisão anterior de não subir tarifas aduaneiras contra os produtos brasileiros. A medida afetava o coração da exportação de aço do Brasil, já que os produtos semi-acabados representavam mais de 80% do fornecimento brasileiro aos Estados Unidos e significavam receita de quase 2 bilhões de dólares. Nos primeiros 2 anos do governo, Bolsonaro passou a manter Washington como a prioridade em sua política externa. O governo brasileiro deu acesso ao trigo americano, abandonou o status de país emergente junto à OMC, o que significa que basicamente o Brasil, assim como qualquer outro país emergente, contava com uma série de vantagens na forma como operava junto à sociedade internacional. O Bolsonaro simplesmente abriu mão disso para lamber a bota do Trump naquela ocasião. Cedeu em questões estratégicas e modificou votos históricos do país na ONU para se alinhar com o voto americano. A expectativa era de que, com isso, haveria a retribuição do governo americano em diversas áreas, inclusive no setor comercial, o que jamais ocorreu. Tá? Em 2022, Bolsonaro voltou a tentar derrubar a barreira, mas já no poder, o democrata Joe Biden ignorou solenemente o pedido do ex-presidente brasileiro. Então, assim, além de tudo, além de ser o maior vira-lata da história, o Bolsonaro é um mentiroso contumaz. Ele simplesmente inventa factoides para defender as suas posições e avançar a sua agenda. Houve, talvez, um único outro governo na história do país que foi alinhado automaticamente aos Estados Unidos, talvez na mesma proporção que o bolsonarismo fez, que foi o governo do Castelo Branco. Agora, o governo do Castelo Branco tomou posse porque os Estados Unidos deram um golpe no Jango, né? Aliados aos militares brasileiros. O tio Sam deu um golpe no Jango, a Operação Brother Sam, entre os governos Kennedy e Lyndon Johnson. O Lincoln Gordon, que era o embaixador estadunidense no Brasil, orquestrou isso de uma forma absurda. O Vernon Walters, que era o adido em solo brasileiro, agiu no sentido de organizar os militares e tal. Tudo isso é literatura científica, tá? Tem artigos acadêmicos, tudo isso é história. Não se trata de mera especulação, de teoria da conspiração. Eu não vou descer no detalhe aqui, porque esse react ficaria longo demais. Mas pesquisem o que foi, por exemplo, a Operação Brother Sam, tá? Que
botou aqui efetivo militar dos Estados Unidos na nossa costa para garantir que não haveria reação ao golpe de 1964. O governo Castelo Branco, por exemplo, na figura do embaixador Juraci Magalhães, dizia que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E isso é o alinhamento automático que o bolsonarismo propõe para o nosso povo. É isso que o bolsonarismo fez, por exemplo, na figura do Ernesto Araújo, quando o Ernesto Araújo era o nosso chanceler. E é isso que o Bolsonaro está propondo nessa ocasião agora. Enfim, é de um viralatismo, é de uma canalice, é de uma sujeira com o nosso povo, para alguém que se diz patriota, que é absolutamente inacreditável. Mas é dessa forma que o Jair Bolsonaro escolheu se posicionar no que diz respeito a uma guerra comercial que está sendo iniciada pelos Estados Unidos, não só contra o Brasil, mas contra, basicamente, o mundo inteiro. E aí você tem lideranças europeias, você tem lideranças sul-americanas, você tem o Canadá, você tem o mundo inteiro reagindo a isso. Mas o senhor Jair Bolsonaro, como bom vira-lata que é, acredita e defende que o Brasil deveria simplesmente se submeter aos Estados Unidos e a gente deveria ficar quieto para aceitar a ordem do tio Sam como um cãozinho vira-lata que aceita ser tratado como quintal dos Estados Unidos. Não mais, seu canalha. É por isso que você perdeu a eleição de 2022, é por isso que você nunca mais vai voltar ao comando do nosso poder executivo nacional, tá bom? Gente, é isso. Eu vou trazer outros reacts e atualizações sobre esse tema. Estou mantendo um contato muito direto com fontes no Itamaraty e no Congresso Nacional e vou trazendo as atualizações aqui para vocês conforme as coisas forem se desenrolando, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal, ó, e divide o vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos aí, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.